Graça e paz, amada igreja. Que o Senhor continue abençoando a todos e enchendo-nos de graça, de paz, misericórdia, porque isto é dádiva de Deus, isto vem da parte de Deus por seu amor. Amém? Sem mais delongas, gostaria que a igreja abrisse as suas Bíblias no livro de 1 Pedro, primeira epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3 ao 12. Primeira epístola do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 12. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler. A epígrafe diz: ação de graças pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém? O tema da exposição do meu sermão de nesta noite, o tema geral: em meio às lutas da vida, Cristo é a nossa esperança. Segundo Pedro, Cristo é a nossa esperança. A salvação em Cristo é a nossa esperança. A salvação em Cristo Jesus é a nossa esperança. E é nisso que vamos focar nessa noite. Cristo é a nossa esperança. A salvação em Cristo é essa esperança. Nós temos alguns dados a respeito do cristianismo no Brasil, a respeito do evangelho no Brasil, a respeito dos evangélicos no Brasil. Em 2018, havia um estudo que havia cerca de 30% da população do Brasil seria evangélico, seria de evangélicos. Daqueles que proferiam a palavra de Deus, daqueles que pregavam a palavra de Deus. Hoje já subiu um pouquinho, de 32% a 33%. E estamos em 2020. Isso é bom, irmão Beto? É bom. Nós somos 210 milhões de habitantes no Brasil.
mas ainda é pouco. Ainda é pouco. O número é bom, mas ainda é pouco. Se Cristo é a esperança da igreja para a sua salvação, o que é que o povo está esperando? Está esperando eu, está esperando você levar essa esperança até eles. O Brasil precisa ouvir de Cristo. E Pedro é bem sucinto no primeiro versículo. Bendito seja o Deus e Pai nosso, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia de Deus está em nossas vidas, nos gerou de novo para uma viva esperança. E que viva esperança é essa, irmãos? A ressurreição de Cristo. A morte e ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Pedro deixa claro que foi pela misericórdia de Deus, que foi pelo amor de Deus, que ele, acreditando em Jesus Cristo, fazendo o que nós acreditássemos em Jesus Cristo, fizéssemos com que essa esperança crescesse em nossas vidas e tivéssemos na figura de Cristo a nossa esperança, a nossa salvação. E o Brasil precisa ouvir de nós sobre esta palavra. Precisa ouvir de nós sobre este Cristo. Precisa ouvir de nós, porque de uma forma obscura, de uma forma escondida, nós estamos vivenciando nos últimos dias uma tentativa de mudar, ou de tentar mudar aquilo que já foi escrito, aquilo que já foi transcrito, inspirado por Deus, através dos profetas, a sua palavra. Alguns vêm tentando mudar algumas coisas, dizendo que a palavra precisa ser reeleita, precisa ser reescrita. Na verdade, a palavra é uma só. Ela não precisa ser reescrita, ela não precisa ser reescrita. Não precisa fazer uma nova releitura dela. O que está lá é o que vai se cumprir, o que está se cumprindo. Que a figura de Cristo na vida do ser humano é o caminho para a vida, é o caminho para a verdade, é o caminho para a salvação. Muitos estão tentando mudar aquilo que está escrito, aquilo que Deus deixou para nós como regra, aquilo que Deus deixou para nós como ensino. Alguns estão tentando mudar. Mas em meio a tudo isso, como ficamos? Em meio a tudo isso, qual é a nossa atitude? Sendo nós cristãos, será que estamos felizes com a situação do mundo nos dias de hoje? Como ser feliz sendo um cristão nos dias de hoje? Nessa situação caótica, catastrófica, nessa situação de que o ser humano ele não tem mais amor pelo seu próximo, na situação de que o ser humano não está nem aí para o seu próximo. Estamos vivendo os dias maus. E Pedro, ele nos responde na sua primeira carta, porque a igreja que se passava na época de Pedro, ela sofria muito mais o que nós sofremos nos dias hoje. Ele deixa claro em seus escritos que a igreja do seu tempo sofria muito mais, mas era uma igreja alegre, porque tinha Cristo. Era uma igreja alegre porque tinha certeza no seu Deus. E tinha certeza de que aquele Deus, o qual ele servia, traria para ele a esperança. E a esperança, para a glória de Deus, é Cristo que nos conduz à salvação. Há preciso fazer 3 considerações a respeito do texto. A salvação em Cristo traz uma esperança viva. Veja o que diz o verso 3.
4 e 5. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Você é regenerado, você é transformado, você nasceu de novo para essa esperança. Esperança viva. E por meio de quê que veio essa esperança viva? Por meio da ressurreição de Cristo. Ele está dizendo aí no verso 3. Por meio da ressurreição de Cristo. Dentre os mortos. Cristo ressuscitou. E a figura de Cristo ressuscitado nos traz esperança. E uma esperança viva, porque vemos nele vida. Vemos na figura do Cristo ressuscitado vida. E vida que transforma, e vida que leva a nossa vida eterna, assim é nossa. Aquilo que Deus promete aos seus, Ele não volta atrás. E Pedro vai dizendo ainda mais, para uma esperança que jamais poderá perecer. Para uma herança que jamais poderá perecer. Macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês. Ele está falando para a igreja. Que mediante a fé, precisamos acreditar, irmãos. É mediante a fé. Somos protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. E quem é a salvação prestes a ser revelada no último tempo? A Bíblia nos aponta apenas para um. O Velho Testamento, o Novo Testamento nos aponta apenas para um. A nossa esperança. E que esperança é essa? É Cristo Jesus. Pedro já começa no verso 3 bendizendo ao Pai, agradecendo a Ele por essa esperança. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus Supremo, Ele está ainda adorando a Ele, está ainda engrandecendo a esse Deus por esta dádiva, está louvando a Ele, está se entregando a Ele de corpo e alma, agradecendo a Ele por esta dádiva de Cristo em nossas vidas, sendo Ele a nossa salvação, porque Ele é único. A igreja daquele tempo sofria perseguições que a gente não pode nem dizer aqui. Coisas que aconteciam lá. Muitos cristãos foram mortos. Muitos foram espancados em praças públicas. Muitos foram açoitados por nada, apenas por seguir a Cristo. E nós, nos tempos de hoje, temos a plena liberdade, porque vivemos num país que dá essa liberdade religiosa de adorar um Deus, um ser supremo, um Deus soberano. E nós que representamos esse Deus, que trouxe a nós a salvação através do seu Filho, precisamos levantar as bandeiras. Pedro está nos mostrando isso. Olha, precisamos agradecer a Deus, esse Pai eterno. Precisamos adorar a Ele, porque pela sua misericórdia, Ele deixou para nós o escape. Ele deixou para nós a salvação. E precisamos levar essa salvação ao Brasil. Precisamos levar essa salvação ao mundo. E Deus é grande misericórdia para que isso aconteça. Porque a fonte da nossa salvação é o Senhor. Não podemos perder de vista essa salvação. Não podemos perder de vista, porque somente na pessoa de Deus é possível. Não adianta procurar na vida de José, de Maria, de João. Não adianta. Isso só é possível através de Deus, do Senhor Jesus. E Ele planejou tudo isso gratuitamente. Tudo isso é de graça para mim e para você.
Ele nos regenerou. Ele nos transformou. Através do novo nascimento em Cristo, Ele nos regenerou. Cada crente precisa entender que a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é para que as nossas vidas estejam sempre nas mãos do Senhor. Precisamos nos deixar ser guiados por esse Espírito Santo. Precisamos nos deixar ser povos de Deus. Como está escrito lá em João 1,12, que afirma que todos receberam. E Ele deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Mas os que queiram no seu nome, aos que creem no seu nome. Porque muita gente podem acreditar, apesar de estar dentro da igreja, carregar uma Bíblia debaixo do braço, apesar de muita gente estar dentro da igreja, louvando ao Senhor, levantando suas mãos dizendo que está adorando, muita gente ainda não conhece Deus, ainda não ganhou o direito de ser chamado filho de Deus. Quem são? Não sei. Só Deus vai saber. E Ele também é capaz de fazer uma limpeza na igreja, de fazer com que a igreja seja separada do joio e do trigo. E tudo isso acontecerá nos últimos dias. Pedro continua afirmando que a regeneração, o novo nascimento, tem dois propósitos. Um é para a esperança viva por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Porque quando cremos nessa realidade da ressurreição, temos a nossa esperança fortalecida. A ressurreição é a garantia de que nosso trabalho para o Senhor não é vão. Ele tem um propósito. A nossa esperança não morreu na cruz. Nossa esperança está viva e tem nome. E o nome dela se chama Jesus Cristo de Nazaré. O segundo propósito de Deus está lá no verso 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, para todos nós. Pedro nos ensina nesse versículo que crer em Cristo tem recompensa futura. Tem uma recompensa lá na frente. Crer em Cristo tem a recompensa da vida eterna. Crer nesta herança tem características maravilhosas, irmãos. Veja bem, não vai perecer, ela não vai se estragar, e além disso, é uma herança que não se pode ser maculada, ou seja, não se pode ser manchada. Creia nessa herança. E Pedro continua afirmando que a nossa herança está guardada, a salvação não se perde. Pois é Deus quem garante isso. É Deus que nos garante, irmãos, que ela está guardada para nós, mediante a nossa fé. Ela está guardada, porque somos protegidos pelo poder de Deus. Somos protegidos através da nossa fé. Só precisamos ter uma atitude. Tomar posse de que está guardado para nós, daquilo que tem reservado para nós. Tome posse, irmão. Segundo ponto, a nossa salvação em Cristo, mesmo em meio às provações, produz alegria. A primeira produz esperança, a segunda agora produz alegria. Verso 6 ao 9 diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro já está alertando. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo,
é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das almas. Declarações de Pedro. Precisamos manter essa alegria, irmãos, porque essa alegria foi revelada em Cristo. Essa alegria que essa esperança produz, a nossa esperança é Cristo. E essa esperança, ela produz essa alegria. E essa alegria, ela não se acaba. Desde que estejamos com a nossa fé guardada em Cristo, desde que estejamos com a nossa fé focada em Cristo, sendo Ele a nossa esperança, e Ele vai produzir em nós essa alegria. Aguardemos um pouco mais de tempo. Os sinais já estão se completando. Os sinais estão se cumprindo. Cristo está mais próximo do que a gente imagina. Talvez daqui a um segundo, um minuto, uma hora, um dia, nós estejamos na glória. Talvez eu acabe de falar e explanar aquilo que Deus colocou em minha vida para falar para os irmãos. E nós todos iremos para a glória. Mas temos que ter alegria nisso. Não temos que pensar aquilo que vai ficar para trás. Não temos que pensar no carro que vai ficar, na casa que vai ficar, ou no dinheiro na conta bancária. Porque a nossa alegria é Cristo. E Ele é como ouro que o ouro pode até se desgastar, mas a esperança em Cristo não pode se desgastar. Porque nós estamos alcançando o alvo, irmãos. Aos poucos estamos alcançando o alvo. Sabe por quê? Porque continuamos usando a fé. Continue usando a sua fé, irmão. Não pare, não desiste. Se você perder a fé, o que vai ser de você? Esse mundo aí fora não tem o que oferecer para nós, mas não. A Bíblia diz, muito tempo, que o mundo jaz no maligno. O mundo morre no maligno. O mundo está morto no maligno. E o que é que você vai fazer no lugar de mortos? Fique aqui no lugar de vivos. Daqueles restaurados por Cristo. Pedro nos convoca à adoração, à exultação, à alegria. A nossa salvação está garantida. Nossa esperança está viva com Cristo. Mas a igreja sofria naquele tempo. A igreja sofria, mas ela guardava essa alegria. As perseguições aumentavam, os crentes estavam sendo espancados, mortos, chicoteados. A tristeza muitas vezes pairava em suas vidas, mas era uma tristeza passageira. E como Pedro, na sua carta, ele pode falar de alegria num momento desse? É porque essa alegria que ele fala é Cristo Jesus. É Ele que produz essa alegria em nossas vidas. É quando a gente está passando por alguma prova, alguma tentação, e a gente passa por ela, e a gente entende que Cristo estava conosco, Ele não nos abandonou. A gente entende que Cristo estava no barco, o barco ia para um lado, o barco ia para o outro, entrava água, mas Cristo estava conosco. O capitão estava conosco. Por mais que os ventos pudessem vir a bater para um lado e para o outro o nosso barco, Cristo está conosco. O capitão está conosco. É aquele que é capaz de dizer ao vento e ao mar: acalma-te. E tudo se acalma. Essas provações, esses desertos que aparecem em nossas vidas, é para nos fortalecer. Esses dias teve um irmão lá na minha porta, e ele dizia: irmão, não apareci mais porque eu estava com problema de depressão. Crente com problema de depressão? Sim, irmão.
Somos humanos. Essa carne aqui é fraca. Mas uma palavra que ele me disse me alegrou muito. Ele disse: eu não perdi o foco em Jesus. Jesus continua na minha vida. Por mais que a luta venha, irmão, eu sinta a tristeza no meu coração, eu lembro que Cristo está comigo e a alegria volta. Eu lembro que Cristo está comigo e a esperança continua. E eu disse: muito bem, irmão, porque a gente não pode perder essa certeza de que Cristo está em nossas vidas. Nada pode mudar isso. Por mais que essas lutas venham, é para que a gente aprenda a passar por situações, que a gente adquira experiência. Ah, mas o crente passa por luta. Passa, irmão. O crente que diz que não passa por luta, então tem alguma coisa errada. O crente que só vive na boemia, só vive na coisa boa, tem alguma coisa errada, irmão. Pode estar certo também, mas todo crente passa por luta. Todo ele passa por luta. Todo ele é provado. Todo ele passa por provações. Todo ele passa por guerras. Todo ele passa. E a palavra que eu estou falando é passa. Crente nenhum fica na luta. Crente passa. Pedro sabia muito bem do que estava falando, porque ele também passou por duras provas. Ele também falhou com Jesus, e a provação foi grande na sua vida. Ele negou a Jesus por 3 vezes. Ele viu Jesus sendo preso, e aquilo angustiou a sua vida, angustiou o seu coração. Mas ele aprendeu com tudo isso. Pedro chegou à morte de uma forma trágica. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Chegou provações também para ele, né, gente? Ele era um apóstolo de Cristo, forte na palavra, forte fisicamente, forte no tratado com Jesus Cristo, mas também pereceu. Naqueles tempos eram terríveis. A perseguição era terrível. E no Brasil nós tínhamos a liberdade de pregar o evangelho, de levar a palavra. Nós tínhamos liberdade religiosa. E Pedro ainda vai explanar que a provação, ela pode vir na nossa vida, mas é para produzir alegria. Ela vai produzir alegria em nossas vidas. A provação dói, irmãos. Ela deixa a gente triste, mas ela produz glória. Ela produz glória em nossas vidas. E glória para Deus. Sabe por quê? Deus nos concede graça para enfrentarmos toda e qualquer situação. Na promessa bíblica de que nada nem ninguém poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos 8:35 e leia. Romanos 8:35. Eu vou ler aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Nem profundidade, nem espada, nada nos separará do amor de Cristo. Cristo, Ele já nos amou antes que nós o conhecêssemos. Esse amor dEle está enlaçado em nossos corações, em nossa vida.
Você já viu ninho de passarinho como é entrelaçado? Está mais ou menos daquele jeito. Tenta desalinhar tudo aquilo lá. Cristo está intrínseco em nossas vidas de uma forma que nós não podemos nos afastar dele. E por isso, irmãos, quando esta dor, essa da provação vier, eu quero dizer a você 3 passos importantes para ser dados. Quando a provação estiver na sua vida, dê esses 3 passos para você ser uma pessoa alegre. Ame a Cristo. Ame-o. Ele te ama. 2, creia mais em Cristo. Creia mais em Cristo. E o 3, alegre-se em Cristo. Siga esses 3 passos. Ame mais a Ele, creia mais nele. E alegre-se com Ele, alegre nele. Porque o homem às vezes pensa que ganhar o mundo inteiro, ganhar tudo que precisa ganhar na sua vida, possuir tudo o que precisa possuir, ele pensa que está ganhando algo. Não, irmãos. O que adianta, que nem a palavra diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas ele perder a sua alma? Creia, se alegre em Jesus. 3º e último ponto. A salvação, desde o início, era o plano de Deus através de Cristo. Verso 10, de 1 Pedro, capítulo 1. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram. Os profetas já falavam através dos escritos, da inspiração de Deus, a respeito de Cristo. A respeito dessa salvação. A respeito dessa graça destinada a todos nós até hoje. Eles examinaram e buscaram. Eles foram instigados por Deus, inspirados por Deus. No verso 11, eles procuravam saber. No verso 11 dizendo: procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Verso 12: a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês. E ele falava para o povo naquela época, mas serve para todos nós hoje. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Veja a observação que Pedro faz aí. Até os anjos anseiam observar. A parte final dessa passagem, dos versos 10 ao 12, nos afirma que Deus planejou a sua salvação pela sua fé em Cristo. Ainda na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus revelou parte deste plano aos profetas do Antigo Testamento. Aqui Pedro está unindo as Escrituras do Antigo Testamento com os fatos do Novo Testamento. E nos revelando como Deus dirigiu a história da humanidade, visando que hoje fôssemos salvos por Jesus. Então, a salvação desde o início era plano de Deus através de Cristo. E Pedro vai afirmar que os profetas faziam perguntas, eles procuravam, pesquisavam a saber dessa salvação que nós obtivemos nos dias de hoje, e que essa salvação viria através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aqueles profetas daquele tempo procuraram saber os tempos e as circunstâncias da nossa salvação. É bom notar
que apesar da inspiração do Espírito Santo, Deus os instigou. Deus colocou neles essa inspiração, essa vontade de buscar, de pesquisar, de examinar as Escrituras, produzindo ainda mais conhecimento, e que chegou nos dias de hoje a nós. Os profetas predisseram os sofrimentos e a glória de Cristo, de modo que quando veio, porque eles conheciam das Escrituras, já falando do Novo Testamento, muitos deles conseguiram crer, porque lembravam daquilo que foi dito pelos profetas, através de Deus vivo, que o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, viria, ele sofreria, ele morreria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Os profetas falaram, pregaram de uma salvação que viria depois da existência deles, e tudo isso se cumpriu. Jesus de Nazaré veio, e a mim e a você trouxe esperança, trouxe salvação, trouxe alegria. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa alegria, Cristo produz em nós tudo isso para que nós possamos gozar desse plano de Deus, plano maravilhoso, esplendoroso, de um Deus soberano, eterno e vivo, que hoje, nos dias de hoje, nos traz alegria. Conclusão, meu irmão. A salvação em Cristo constrói em nós esperança e alegria, pois é a revelação e cumprimento do plano salvífico e eterno de Deus. Em meio às muitas lutas em nossas vidas, Cristo é a nossa esperança. Por isso eu posso repetir para vocês 3 pontos que devemos seguir: amar mais a Cristo, crer mais em Cristo e nos alegrarmos nele. Amém? E eu agradeço a rica oportunidade, pedindo a Deus alegria através dessa esperança que é Cristo. Paz através dessa esperança que é Cristo. Misericórdia através dessa esperança que é Cristo. E a minha salvação segura e eterna na pessoa do Deus vivo e do seu Filho Jesus, que morreu e ressuscitou para salvar a mim e a você. Amém? Que Deus os abençoe para a glória do Senhor Jesus Cristo.